né? Eu me lembro que em 2019 eu fiz uma palestra na OAB e mostrando satisfação com a desjudicialização, e eu dizia que esperava que outros processos também passassem para o extrajudicial, e mencionei expressamente a adjudicação compulsória. E já teve adjudicação compulsória extrajudicial, como temos também a rescisão do compromisso de compra e venda extrajudicial. Então o senhor vai ter que voltar para a gente discutir esses assuntos. Estamos avançando bastante. Vamos lá. Doutor Narciso, agora vamos começar. Está gravando, começou a gravar. Vamos iniciar formalmente o nosso evento de hoje, um evento super especial. Meus caros, boa noite. Hoje, dia 11 de agosto de 2022, um dia super mega especial. Por se tratar de um dia da criação dos cursos jurídicos, né, dos advogados, um dia comemorativo para a classe da advocacia, mas também se estende aos outros operadores do direito, né? Porque todos aqui estão buscando, né, a justiça, a aplicação da lei, a aplicação do bom direito. E nós, da Academia Nacional de Direito Notarial Registral, a Adnotari, tem a satisfação, a alegria, né, a imensa alegria de trazer o doutor Narciso Orlandi Neto, uma das figuras mais importantes que o direito notarial registral já teve, né? E saber que o doutor Narciso essa pessoa maravilhosa, membro honorário da Adnotari, que tem um coração tão grande para compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento conosco, nós, da Adnotari, doutor Narciso, só temos a agradecer ao senhor eternamente. Espero que em breve nós possamos nos encontrar presencialmente num futuro evento que a Adnotari vai promover, para a gente poder homenagear o senhor presencialmente, dar o nosso abraço, o nosso carinho para o senhor. Vamos começar, vou transmitir a palavra ao Bruno Gruppi, para que ele faça a apresentação formal de Vossa Excelência, para a gente poder iniciar o nosso evento. Bruno, tá aí conosco, querido? Sim, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Então tá bom, eu só vou ler aqui rapidamente o currículo do doutor Narciso, agradecer mais uma vez, né, a ele, a presença dele, né, e, enfim, esperar que seja um bom debate, aí uma boa discussão. O Kiko Naga tem alguns posicionamentos que eu acho que poderia depois provocar o doutor Narciso na reflexão e os demais participantes, né? Como vocês sabem, o Kiko Naga já comentou, o doutor Narciso Orlandi Neto, ele é membro honorário aqui, um dos nossos atacantes. O doutor Narciso era jogador de bola antigamente, na época de juiz, e jogava, era atacante. Então, o nosso camisa 9 aqui, camisa 7 da nossa seleção, né? E ele, como sabem, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, atualmente é advogado, né? Foi juiz titular da primeira vara de registros públicos da capital e juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Foi conselheiro da Escola Paulista de Magistratura e sócio do escritório Lobo e Orlandi Advogados, também sócio do nosso querido doutor Hélio Lobo, né? É assessor jurídico de cartório, de registros públicos e tabelionato, e foi professor do Centro de Extensão Universitárias e ex-assessor jurídico do IRIB, né? Doutor Narciso, a bola está com você, né? Que você tem aí boa partida, né? Que seja um jogo vitorioso, que não foi no Corinthians, né? O doutor Narciso é corintiano, né? Então, não deixar de brincar com ele, né? Pode? Bom, boa noite a todos. Repetindo o doutor Marcos, parabéns aos advogados pelo dia de hoje, pelo dia do advogado. E para mim é uma honra participar desses encontros da Adnotari,
eu lamento não participar com mais frequência, mas é por falta de tempo, só vontade não falta. E mais do que uma exposição, eu quero discutir com vocês o problema da usucapião, do processo extrajudicial de reconhecimento da usucapião. Nós temos muitos problemas e se não bastassem os problemas que nós já temos, ainda temos que enfrentar alguns provimentos que excedem o intuito de meramente disciplinar, de meramente regulamentar o que consta da lei. Sobre essa normatização, sobre essas normas administrativas, eu queria dizer duas palavras. Na década de 1980, não existiam normas de serviço, não existiam códigos de normas no Brasil inteiro. Em São Paulo, nós tínhamos um trabalho feito individualmente por um juiz, que era a consolidação de normas da Corregedoria Geral da Justiça. Ele compilou todas essas normas e acabou publicando. Mas não havia cuidados especiais com os serviços extrajudiciais. Depois, na década de 80, quando era corregedor-geral o desembargador Adriano Marrei, foi editado um livro por juízes que trabalhavam na Corregedoria Geral da Justiça, que se chamou Roteiro de Correições. Esse roteiro de correições reunia recomendações da Corregedoria Geral da Justiça nos termos de correição que eram feitos no estado de São Paulo. Seneval é antigo, o seu registrador de Itapetininga, que está conosco hoje, e ele se lembra disso. O intuito era dizer aos notários e aos registradores o que não podia fazer. Então, nos termos de correição apareciam as recomendações, apareciam as proibições, e isso foi coletado e colocado nesse roteiro de correições. Depois, com base nesse roteiro de correições, saíram as primeiras normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. No comecinho de 1980, 1981, não me lembro exatamente quando. Mas, no início, era isso. O que se fazia era dizer o que o oficial registrador não pode fazer, o que o notário não pode fazer. Mas essas normas foram aumentando, eram pequenas. O volume era pequeno. Hoje, só no registro de imóveis em São Paulo, nós temos mais de 700 normas. E isso se espalhou pelo Brasil inteiro. Os outros estados também adotaram e editaram os códigos de normas. Infelizmente, esses códigos, em vez de mostrar procedimentos, de mostrar o que não pode ser feito, começaram a legislar também, a modificar a lei. Eu dou como exemplo um provimento recente que já está em vigor em alguns estados, o doutor Marcos deve saber disso, o Seneval deve saber. Eles deram o nome de extremação. Extremação. É uma divisão parcial que é feita à revelia dos condôminos. O titular de uma parte ideal, ele separa a sua parte ideal, não dá satisfação para ninguém e cria um imóvel independente. Eu acho um absurdo isso. E foi criado por provimento. Bom, mas o nosso intuito é falar sobre a usucapião que se processa no cartório de registro de imóveis e especificamente do provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, que, na esteira de outros, fez o que não devia fazer.
legislar e estabelecer normas que não deveria estabelecer. Vamos a elas. Começa no artigo 4º, no inciso 2º, em que se exige, o provimento exige que a planta seja assinada pelos proprietários dos imóveis confinantes e pelos ocupantes a qualquer título. De onde saiu esses ocupantes a qualquer título? A anuência dos ocupantes era necessária na retificação de registro de imóvel, já não é mais, mas era necessária. Na uso capião nunca foi. No artigo 216-A não existe referência a ocupantes de imóvel. Confrontantes são os proprietários e assim considerados também os titulares de direitos reais e outros direitos sobre os imóveis confrontantes. Essa exigência dos ocupantes é absurda porque não está na lei. Agora eu pergunto, como é que eu posso lutar contra essa disposição? Os oficiais não seguem a lei, eles seguem o provimento do Conselho Nacional da Corregedoria Nacional de Justiça. Eles exigem a anuência dos confrontantes. E a gente não tem como lutar contra isso. O artigo 4º, inciso... Vejam, por que a notificação dos ocupantes? Eles não têm título, eu não posso prejudicar na minha uso capião, eu não vou prejudicar direito nenhum deles, eles não têm direito real. A defesa da posse eles podem fazer por meio das ações sucessórias. No artigo 4º do provimento, a Corregedoria Nacional de Justiça exige a certidão dos distribuidores, as certidões dos distribuidores, do proprietário do imóvel usucapiano, do requerente e respectivo cônjuge, e de todos os demais possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver em caso de sucessão de posse. Sucessão de posse não é suficiente. No caso de soma de posse, ou por sucessão ou por acesso possessores. Bom, mas o que me interessa é a certidão do distribuidor do proprietário do imóvel usucapiano. Para quê? Para que serve essa certidão? Não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade nenhuma. O proprietário do imóvel usucapiano não é antecessor do possuidor. O possuidor não pode somar dele a posse do proprietário. Não me interessa se o proprietário do imóvel tem ações possessórias contra ele. Eu estou promovendo a ação de uso capião contra ele. Contra ele. Se ele tiver ação possessória, é problema dele. Não influi na minha posse. A minha posse não deriva da dele. Então, são irrelevantes as ações contra o proprietário. São irrelevantes. Sim, de todos os possuidores que me antecederam, desde que eu esteja somando minha posse à deles. Essa é a grande questão. A separação entre uso capião ordinária e uso capião extraordinária. Na uso capião extraordinária, eu menciono o título aquisitivo da posse, título causal, não um título formal. Eu menciono o título aquisitivo da posse apenas para mostrar como eu entrei na posse. Esse título aquisitivo pode ser ocupação. Eu não adquiri a posse de ninguém, eu simplesmente passei a ocupar um imóvel. E eu ocupei por 15 anos. Só eu tive posse nesses 15 anos. Então eu tenho direito ao usucapião e não tenho que explicar mais nada. É usucapião extraordinária. Eu não preciso de justo título, eu não preciso de boa-fé nem nada. Eu só tenho que provar minha posse durante os 15 anos. Se eu menciono um contrato de compromisso celebrado em 1998, eu estou mencionando apenas
a causa da minha posse, como eu adquiri a posse. Não quero absolutamente somar minha posse do compromissário comprador de quem eu sou cessionário. Nada disso interessa. O que interessa é que eu tenho posse há 15 anos. O oficial do registro de imóveis não tem que interpelar o requerente para saber se aquele compromissário comprador cedeu, não cedeu direito, se ele era casado, se ele era solteiro, qual era o regime de bens de casamento dele, se ele tinha pago o compromisso para o proprietário. Nada disso importa, porque a usucapião é extraordinária. Está na lei, independe de justo título e de boa-fé. Eu só me refiro àquele compromisso para mostrar como eu adquiri a posse, como eu entrei na posse do imóvel. Poderia ter sido por ocupação também, não teria problema nenhum. Essa exigência da certidão não contraria frontalmente a lei, porque a lei é bem sintética. Ela exige só certidões negativas dos distribuidores, da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Eu preciso da certidão do requerente, claro. De repente, existe uma ação possessória cujo objeto é a posse desse imóvel. Então, interessa essa ação. A posse já não é mais mansa e pacífica. Quer dizer, se essa ação estiver em andamento, ela vai impedir o prosseguimento do processo. Se a ação tiver sido julgada procedente contra o requerente da usucapião, a usucapião está extinta, porque a posse dele não é mansa e pacífica. Se ele foi o vencedor da ação possessória, tudo bem. A ação prossegue porque ele tem posse. O fato de a posse dele ter sido contestada não impede o reconhecimento da usucapião. O que importa é que ele não tenha perdido a posse, nem o juiz tenha decidido que ele não tinha direito à posse. Dos antecessores, como eu já disse, na posse, desde que a posse desses antecessores seja somada à posse do requerente. Então, tem duas formas de se somar. É a acesso possessório, quando eu sou cessionário dos direitos possessórios. Eu adquiri os direitos possessórios do meu antecessor. Essa é a acesso possessório. E a sucesso possessórios. Meu pai tinha posse, faleceu, e eu herdei a posse dele. Então, eu tenho que provar que eu não tenho ações possessórias e meu pai também não tinha. Ou o cedente da posse também não tinha ações possessórias. Essas são necessárias. Se a certidão do distribuidor, eu não posso pedir certidão do distribuidor de possessória, porque o distribuidor não dá. Eu peço ações em nome das pessoas e, se forem positivas essas ações, eu preciso trazer a certidão complementar de cada processo para provar que não se trata de possessória ou, se tratar de possessória, que não se refere àquele imóvel. Certidões de objeto e pé. No artigo 4º, parágrafo 4º, não é uma ilegalidade, mas é uma impropriedade bem imprópria mesmo. Será dispensado o consentimento do cônjuge do requerente se estiverem casados sob o regime da separação absoluta de bens. Esse parágrafo 4º do artigo 4º do provimento só serve para confundir a cabeça dos oficiais de registro de imóveis e dos requerentes também. Espera aí, eu sou casado. Eu entro com ação de usucapião. Eu sou casado, não sou separado, nem de fato nem de direito. Eu sou casado. Entro com ação de usucapião. E o cônjuge? E o cônjuge? Não tem posse também? Não importa o regime de bens do casamento, posse é fato. Posse é quem tem posse. Esse é possuidor. Agora, porque é casado no regime da separação de bens, o varão ou a mulher pode requerer a usucapião apenas em seu nome? Se eles moram juntos? É claro que não. É claro que não. Não tem nada a ver com a usucapião, esse parágrafo 4º do artigo 4º. O que o oficial tem que exigir é casado, então tem que ser em nome dos dois. Ah, mas o regime de bens é da separação. Ninguém está perguntando de regime de bens.
Eu estou perguntando sobre posse. Posse é fato. Os dois moram no mesmo lugar há mais de 15 anos, então a usucapião tem que sair em nome dos dois, porque os dois são possuidores. Não importa o regime de bens do casamento. Um cônjuge não pode excluir o outro. O convivente não pode excluir o outro. A posse é comum. A posse é comum. Então, a usucapião tem que ser comum também. Essa parágrafo 4º do artigo 4º, ele contraria o artigo 1238, que diz que aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade. Ora, os dois cônjuges estão nessa condição, não apenas um. Não importa o regime de bens do casamento. O cônjuge, seja o marido, seja a mulher, seja o convivente, seja a convivente, não adquire posse por comunicação. Não, adquire posse pelo exercício da posse. É o exercício da posse que dá a usucapião. O parágrafo 11 do artigo 4º. Se o pedido da usucapião extrajudicial abranger mais de um imóvel, ainda que de titularidade diversa, procedimento poderá ser realizado por meio de único requerimento e ata notarial, se contíguas as áreas. Parece que o legislador, entre aspas, da Corregedoria Nacional de Justiça, estava pensando em retificação de registro, quando fez esse parágrafo 11. O usucapião tem por objeto um imóvel. Um imóvel. E esqueçam o registro, esqueçam o registro. Eu descrevo um imóvel do qual eu tenho posse. Mas você precisa da anuência dos proprietários desse imóvel. Ah, bom. Então, os proprietários desse imóvel são fulano e ciclano conforme matrícula tal, matrícula X, matrícula Y. Dou os números das matrículas para que os proprietários sejam notificados ou prestem anuência no meu pedido. Eu não tenho que comparar a descrição do imóvel usucapiendo com a descrição que consta da matrícula. Eu não tenho que separar dois imóveis porque eles fazem parte de duas matrículas. Não, o imóvel usucapiendo é um só. Um só. Os registros podem ser mais, mas isso é irrelevante para o reconhecimento da usucapião. É relevante para a anuência dos proprietários e para o controle de disponibilidade pelo oficial, no caso de a usucapião ser reconhecida, porque ele vai ter que fazer a gravação nessas matrículas. Então, me parece que o provimento diz que eu tenho que descrever separadamente as áreas, porque são duas as matrículas. Absolutamente não. O imóvel é um só. Duas áreas contíguas eu vou descrever separadamente para usucapião das duas áreas. É ridículo. É ridículo. O imóvel usucapião é um só. O artigo 5º, parágrafo 1º, diz que o tabelião de notas poderá comparecer pessoalmente ao imóvel usucapião para realizar diligências necessárias à lavratura da ata notarial. Está errado. Ele não poderá, ele deverá. Não dá para fazer ata notarial de posse para usucapião sem comparecer ao imóvel, sem verificar, constatar pessoalmente os atos de posse. Não tem outro jeito. Ele vai fazer, se ele fizer uma ata notarial sentado no cartório, ele vai fazer uma ata notarial com base nas declarações do requerente. Ele tem que constatar. Para isso, precisa da ata notarial. Que nem o doutor Marcos falou. Então, se não for para isso, a ata notarial é absolutamente desnecessário. O advogado faz isso tão bem quanto o notário. Não, o notário tem, porque ele tem fé pública. Essa é a diferença. O advogado não tem fé pública. Não adianta o advogado falar que tem uma edificação feita pelo possuidor, porque ele não tem fé pública. Agora, o notário disser, se o notário disser
que ele foi lá, investigou, conversou com os vizinhos e constatou que a construção foi feita pelo requerente da usucapião em 1980, isso vale como prova. É para isso que ele faz a ata notarial. É para isso que a lei exige a ata notarial. Então, a presença do notário no imóvel é essencial. É por isso que a ata tem que ser lavrada pelo notário do município e de situação do imóvel usucapiano. Senão poderia ser lavrado em outro município. Gostaria que o interessado comparecesse ao cartório. Na hipótese de a unidade usucapiana localizar-se em condomínio edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro da ato de incorporação, ou sem a devida averbação da construção, será exigida a anuência de todos os titulares de direito constantes da matrícula. Eu pergunto se é possível uso capião de unidade de condomínio constituído de fato. O que é uma unidade autônoma de um condomínio edilício? É uma ficção científica? É uma ficção científica que reúne parte de domínio exclusivo, parte de uso comum e parte ideal do terreno. Para eu declarar uso capião de uma unidade autônoma, eu preciso dizer qual é a propriedade exclusiva, qual é a propriedade, a participação nas coisas comuns e qual a participação no terreno. Como se não existe a divisão do terreno em frações ideais? É juridicamente impossível uso capião de unidade sem instituição formal do condomínio. É juridicamente impossível. E não dá para... O condomínio edilício é uma ficção jurídica. É uma ficção jurídica. Eu tenho uma construção no ar, tenho uma participação no terreno e nas coisas comuns. Mas, para isso, eu preciso ter instituição do condomínio, eu preciso separar as coisas comuns daquelas que são de propriedade exclusiva e preciso fracionar o solo, porque cada proprietário de unidade autônoma vai ter uma fração ideal do terreno. Doutor Narciso, deixa eu só fazer um comentário sobre esse assunto. Será que essa hipótese aí não seria um caso de reurb? Como, Tronx? Um caso de reurb? Bom, até pode ser, mas aqui não fala nada disso. Sim, aqui fala de unidade de condomínio. Exato. E constituído de fato. Não existe condomínio constituído de fato. Exato. Existe. O que pode existir é uma habitação coletiva, mas não como condomínio. Condomínio no sentido do condomínio edilício. Sem o respectivo registro do ato de incorporação, é outra coisa também. Incorporação não tem nada a ver com a instituição. E sem a averbação da construção. Sem instituição do condomínio, ele deveria ter dito. Mas eu acho que a hipótese é absurda. Tem algumas decisões do Tribunal de Justiça sobre uso capião de área comum, que também não é possível. Tem jurisprudência pacífica sobre isso. De vaga autônoma de garagem, de vaga não autônoma de garagem, de vaga comum de garagem também é impossível, juridicamente impossível. Juridicamente impossível. Eu posso ter posse, mas eu não, juridicamente é impossível requerer uso capião, porque é coisa comum, é coisa de todos. Todos, ainda que não ocupem a vaga de garagem, exercem posse, também porque eles são proprietários. Nessa hipótese, doutor Narciso, da vaga de garagem, a gente poderia até falar que, na verdade, o sujeito que usa exclusivamente aquela vaga, na verdade, ele é detentor, por conta de autorização de todos. Exato. Se vier uma assembleia e mudar a história, falar, oh, você não vai mais poder usar aqui, você vai ser remanejado para outro lugar. Você pode falar, não, eu sou possuidor, mas peraí. Aí a gente tem que diferenciar, né, a figura da detenção e a figura do Exatamente.
Ele tem a posse indireta, né? Ele não tem a posse plena, ele tem a posse apenas indireta. Se a vaga for unidade autônoma, aí sim, eu acho que é possível o uso capião. Mas aí ele teria que ser dono de uma unidade do prédio também, depende da convenção de condomínio. É outro problema. Artigo 10, parágrafo 10. Se o imóvel usucapião for matriculado com descrição precisa e houver perfeita identidade entre a descrição tabular e a área objeto do requerimento da usucapião extrajudicial, fica dispensada a intimação dos confrontantes do imóvel, devendo o registro da aquisição originária ser realizado na matrícula existente. Por quê? Por que nessa hipótese fica dispensada a intimação dos confrontantes? O artigo 216-A, parágrafo 2º da lei, diz que se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados na matrícula dos imóveis confrontantes, o titular será notificado pelo registrador competente. Não dispensa a notificação de nenhum confrontante. Só dispensa a notificação de confrontante quando o objeto da usucapião for unidade autônoma de condomínio edilício. Só nessa hipótese. Terreno edificado ou não, mesmo que a descrição seja a mesma da matrícula, precisa notificar os confrontantes, porque a lei exige. Vamos voltar um pouquinho. A desjudicialização do reconhecimento da usucapião não foi total. Continua sendo possível eu requerer a usucapião em juízo. Vocês já procuraram no Código de Processo Civil o procedimento da usucapião judicial? Lembram que tinha? Lembra? O Código de 73 tinha. O de 39 também tinha. Agora não tem. Como não tem procedimento especial para usucapião, só pode ser o ordinário. Então, o usucapião vai seguir o procedimento ordinário. E disposições sobre a usucapião judicial, diz o seguinte, o 246, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Na ação de usucapião de imóveis, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto a unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Bom, se é assim no judicial, tem que ser assim também no extrajudicial. A Lei 6.015 e o Código de Processo Civil exigem a notificação de todos os confrontantes. É ilegal essa dispensa dos confrontantes só porque a descrição do imóvel usucapião é igual à da matrícula. É ilegal. Artigo 12. Na hipótese de algum titular de direitos reais ou de outros direitos registrados na matrícula do imóvel usucapião e na matrícula do imóvel confinante ter falecido, poderão assinar a planta e memorial descritivo os herdeiros legais, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros com nomeação do inventariante. Algum advogado já tentou obter isso? Você tem confrontante, você reúne todos os herdeiros do imóvel confrontante, leva todos para o tabelião, eles fazem uma escritura de declaração de que eles são os únicos herdeiros e designam um inventariante. Está fora da realidade, né? CNDJ está fora da realidade. E o pior é que com a redação desse artigo 12, ela dá a impressão de que só existe essa possibilidade, desde que apresentem escritura pública declaratória de únicos herdeiros. É absurdo, se você não conseguir essa declaração por escritura pública, você desiste da usucapião, porque você não consegue notificar o confrontante. Não existem outros meios de prova de quem são os herdeiros? Na retificação, não existe nas normas de serviço
o administrador provisório da herança, que pode informar quem são os herdeiros. Concordo, tem que ser notificados ou tem que anuir todos os herdeiros. Não pode um representando todos, não. Aí se trata de propriedade, eles vão perder a propriedade. Então, eles precisam ser notificados pessoalmente. Eu preciso da relação. Mas eu posso apresentar outras provas que não seja declaração por escritura pública. Doutor Narciso, inclusive, nessa hipótese, hoje, com o avanço da tecnologia, a central do registro civil, ela faz busca, né, dos descendentes, né, do sujeito. E só que a gente também tem que lembrar que nós temos a filiação socioafetiva, né, que também pode vir a compor o sujeito como herdeiro, né? Não só os biológicos, mas também os eventuais socioafetivos, né? Que sim, pode ser, inclusive, reconhecido pós-mortem. Mas o que eu preciso é da anuência dos herdeiros mesmo, herdeiros de acordo com a vocação do Código Civil. É desses que eu preciso a notificação. Agora, não se estabeleça uma única prova disso. A prova compete ao interessado e a apreciação dessa prova compete ao oficial registrador. Colocando uma disposição dessa, o oficial diz: não aceito nada que não seja declaração por escritura pública, e barra seu pedido. Artigo 13. Esse é de cabo de esquadra. Considera-se outorgado o consentimento mencionado no caput do artigo 10 deste provimento, dispensada a notificação, quando for apresentado pelo requerente justo título ou instrumento que demonstre a existência de relação jurídica com o titular registral, acompanhado de prova de quitação das obrigações e da certidão do distribuidor civil, expedida até 30 dias antes do requerimento, que demonstra a existência de ação judicial contra o requerente ou contra seus cessionários envolvendo imóveis usucapiano. Em duas palavras, dispensou a anuência do proprietário. Dispensou a anuência daquele que vai ser prejudicado pelo reconhecimento da usucapião. Desprezou aquele que vai perder a propriedade se a usucapião for reconhecida. Aqui não se trata nem de ilegalidade, de inconstitucionalidade. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Não pode, ele é proprietário. Olha, a falta de citação do proprietário no processo judicial do usucapião, não importa se existe relação ou não existe relação entre o possuidor e o proprietário, é causa de nulidade. A nulidade é reconhecida em primeira instância, pela querela nullitatis. Não precisa entrar com ação rescisória nem nada. É flagrante a nulidade, é tranquila, é pacífica a nulidade. Ninguém discute a nulidade. Ele não pode perder o direito de propriedade sem ser notificado, sem anuir. É contra a Constituição. Não existe nenhum motivo para essa dispensa, essa relação. Eu junto um contrato de compromisso com firma reconhecida e o oficial dispensa a anuência do proprietário. E se o contrato for falso? E se for falso o contrato? Como é que faz? Quem é que pode alegar essa falsidade? O proprietário, desde que notificado. Mas a notificação dele é dispensada, porque foi provada uma relação jurídica entre os dois que absolutamente não dispensa a necessidade dele anuir. E, doutor Narciso, é muito comum, né? Essa questão de falsificação documental, né? Bem? É muito comum a falsificação documental, né? De instrumento particular com firma reconhecida, né? Nós estamos falando de segurança jurídica, né? Sim. Nós estamos falando de segurança jurídica. Quer dizer, e por muito menos o Conselho exige reconhecimento de firma daqui, reconhecimento de firma dali, isso, aquilo, e dispensa a notificação do proprietário do imóvel, que vai perder o direito de propriedade.
Em relação Doutor Narciso, me perdoe em interrompê-lo. Nós temos aqui no nosso chat aqui o doutor Josué Modesto Passos, né? Amigo nosso, juiz da corregedoria, magistrado maravilhoso. Ele levantou a mão para fazer um questionamento para o senhor. O senhor autoriza? Mas é claro, eu só tenho medo. Querido doutor Josué, como é que você está? Olá, boa noite. Não, boa noite, doutor Narciso, boa noite, doutor Kiko Naga, doutor Mauro. Não, é só para... É porque... desculpe a intervenção, mas é que esse artigo 13 desse provimento faz engrossar a veia do pescoço, realmente. Isso aí é algo indescritível. E existe uma coisa pior. Pior não, pior do que a inconstitucionalidade, não. Veja, assim, a falta de técnica chega a um ponto, porque é uma confusão aí entre a relação jurídica de direito material e a relação jurídica de direito processual. Nós estamos no processo administrativo e a relação processual administrativa tem de angularizar-se também. Como é que se dispensa? Ou seja, nesse caso, simplesmente o provimento está dizendo que não se forma a relação jurídica processual administrativa. É uma coisa assim, faz mais de 150 anos que a doutrina do processo tem tentado mostrar que existem duas relações jurídicas envolvidas no processo, a relação de direito material e a relação de direito processual. E aí, num regresso de mais de 150 anos aí de história do direito, simplesmente fala, não, porque tem esse documento aqui na relação jurídica de direito material, nós não vamos formar a relação jurídica de direito processual, uma coisa, desculpe, mas realmente de engrossar a veia do pescoço, isso é uma coisa, assim, incrível, incrível. Obrigado, doutor Narciso, pela oportunidade, parabéns pelas colocações, e obrigado por chamar a atenção a esse ponto que, assim, é pavoroso, né? Obrigado pela intervenção, doutor Josué. Para mim é uma honra tê-lo aqui discutindo conosco. Mas é esse o problema, né? Imagine se essa existência de relação de direito material excluísse, num processo judicial, da relação de direito processual, o réu da ação. Ah, não, mas ele não é mais réu porque tem uma relação de direito material entre eles. Ele é promitente comprador, outro é promitente vendedor. Então, isso dispensa a citação do réu na ação judicial. É a mesma coisa. Não, e o risco que corre o requerente, né? Se bem que ele não poderia alegar a própria torpeza, mas amanhã aparece o proprietário e anula esse processo. Reconhece. Doutor Narciso, qualquer juiz reconhece a nulidade do processo. Desculpa, uma outra intervenção também. Eu coordeno uma pós na Escola Superior de Advocacia sobre negócios imobiliários. Na segunda-feira, teve uma aula sobre a usucapião e os negócios imobiliários. E um dos exemplos, essa aula foi dada pelo nosso diretor executivo, doutor Heitor Freitas. E um dos exemplos que a gente estava comentando era justamente essa. O sujeito que invoca uma usucapião, ele ingressa com a ação usucapião e ele vende o direito dele para terceiros. Falou, ó, eu já ingressei com o usucapião, tá aqui os documentos, compromisso de compra e venda, quitado, ou seja, quem vai comprar, eu vou comprar mais barato, então acredita numa oportunidade de comprar um imóvel com segurança, acreditando na subrogação desses direitos e acaba vindo essa situação que Vossa Excelência coloca. É isso aí. Em relação ao justo título, que o provimento, contrariando qualquer regra, enumera, menciona exemplos de justo título.
E já não devia fazer isso. Mas o pior é que incluiu alguns justos títulos aí que realmente chamam a atenção, né? Eu sublinhei dois aqui, deu 2 ou 3, recibo de compra e venda. Recibo de compra e venda. Não é um contrato, é um recibo. A promessa de cessão. Depois nós vamos falar da promessa de cessão. Pré-contrato. Proposta de compra. Proposta de compra. Eu mando uma proposta de compra para o proprietário do terreno, só eu assino. E aquilo é justo título para uso capião. É inacreditável que possa ser mencionado como justo título. Eu tenho um problema com justo título, porque eu não sei, eu tenho certeza disso que eu estou falando. Houve um desvirtuamento do que seja o justo título. Se vocês consultarem a doutrina mais tradicional, a doutrina mais antiga, justo título é aquele que seria hábil para a transferência da propriedade, mas por um problema qualquer ele não consegue transferir a propriedade. Tem justo título quem tem título registrado no registro de imóveis, quem é proprietário tabular do imóvel. E por que ele teria de requerer a uso capião? Por que ele teria de recorrer a uso capião se ele é proprietário do imóvel? Porque o título dele pode ter um vício insanável, pode ter uma nulidade. Então ele alega o justo título, que é o registro no registro de imóveis, alega boa-fé, porque ele ignorava o vício quando adquiriu, e alega posse por, agora, 10 anos. Antes era 15, 20, agora posse por 10 anos. Então, ele se mantém proprietário do imóvel não pelo registro, mas sim pela posse. Ele se tornou proprietário do imóvel também pela posse. Ele despreza o título e fica com a propriedade derivada da posse, pelo tempo da lei. Ele tem justo título, ele tem um título registrado, ele pode ter uma escritura de compra e venda que, por exigência registral, não foi registrada. Por uma deficiente descrição do imóvel, que eu não consigo consertar, porque a escritura é muito antiga, mas eu tenho adquirido proprietário, eu tenho um justo título, que é uma escritura de compra e venda, que hábil para me transferir a propriedade do imóvel. Mas por uma contingência eu não consegui registrar. Esse é o justo título. Agora, dizer que justo título é uma proposta de compra é um absurdo. Quer dizer, na verdade, todo mundo tem justo título. Um papel de padaria assinado é justo título, então. Não é assim. Eu faço restrição ao justo título ao próprio contrato de compromisso de compra e venda. A posse derivada do contrato de compromisso de compra e venda é plena? Não é plena. É uma posse indireta. Não exclui a posse direta do proprietário. A posse indireta não conduz ao uso capião. Eu só obtenho a posse plena com a outorga da escritura definitiva. Enquanto eu não tiver a escritura definitiva, eu tenho a posse indireta. Alguns falam posse precária. Não é precária. Ela é indireta. A indireta não conduz ao uso capião. Assim como a posse do locatário, do comodatário, não conduz ao uso capião. Porque não é posse plena. Um tem a detenção, outro tem apenas a posse indireta. Mas eu me considero vencido há muito tempo sobre justo título, aceito que o compromisso de compra e venda seja justo título, mas desde que haja prova do pagamento, prova da quitação do compromisso. Aí entra a teoria do Zé Osório, dizendo que com o pagamento do preço no compromisso de compra e venda, o direito de propriedade do proprietário ficou
exaurido. Do promitente vendedor ficou exaurido. Ele não tem mais nada. Só tem a obrigação de outorgar a escritura. Então, o compromisso de compra e venda poderia ser um justo título. Promessa de cessão, jamais. Promessa de cessão é pré-contrato. Quem tem promessa de cessão precisa da cessão. O contrato é a cessão. Promitente cessionário não é promitente comprador. Ele só vai se tornar promitente comprador quando ele receber a cessão definitiva. Promessa de cessão é pré-contrato. O contrato é a cessão definitiva. Há confusão, muita confusão sobre... E o próprio provimento faz isso. A própria lei agora, 14.382, quando trata da adjudicação compulsória, diz que o promitente cessionário tem direito à adjudicação compulsória. Não tem. Ele não tem. Ele tem direito à cessão, não à adjudicação compulsória. E depois, como cessionário, aí sim, ele tem direito à adjudicação compulsória. Primeiro, ele precisa do contrato principal, o definitivo, que é a cessão. Doutor Narciso, nessa linha de raciocínio que o senhor traz, a gente volta à ideia do professor José Osório de Azevedo Júnior e o professor Arnaldo Rizzardo, que fazem a diferenciação entre a promessa de compra e venda e o compromisso de compra e venda, né? Que a promessa seria um contrato de natureza preliminar, né? E o compromisso de compra e venda, um contrato de natureza definitiva. Seria na linha desse raciocínio do senhor, não seria? Não, eu confundo os dois. É que quando a gente fala em promessa de compra e venda, parece que é unilateral, é uma promessa. Não, é um contrato. Ambos prometem, um promete comprar e o outro promete vender. Eu chamo isso de promessa de compra e venda ou do contrato de compromisso de compra e venda. Para mim, são o mesmo contrato. Na minha cabeça, a diferença entre a promessa e o compromisso, ela está na existência ou não de uma condição que vai gerar a eficácia ou não do contrato. Então, vamos imaginar a hipótese. Eu vendo o imóvel para o senhor, né? A gente faz uma promessa e o senhor condiciona. Olha, só vou adquirir o imóvel se ocorrer a condição X. Se eu conseguir o financiamento do imóvel, ou seja, a eficácia do contrato ela fica subordinada a esse evento futuro incerto. Diferente seria o compromisso de compra e venda instituído pelo Decreto-Lei 58/37, que determina que no empreendimento imobiliário o empreendedor tem que celebrar o compromisso de compra e venda, né, para gerar a eficácia do contrato. Desse modo, carrega consigo o efeito da irretroatividade do contrato. Mas essa é uma questão que não importa para o nosso evento, mas é só uma questão que realmente causa muita confusão. Eu acho que o compromisso de compra e venda também pode ser subordinado a uma condição resolutiva. Quer dizer, se eu não obtiver a aprovação do projeto, o contrato é rescindido. Quer dizer, não se confunde com cláusula de arrependimento. É uma condição resolutiva. O artigo 14 fala que a existência de ônus real ou de gravame na matrícula do imóvel usucapião não impedirá o reconhecimento da extrajudicial da usucapião. Eu não sei por que isso daí, me parece evidente, né? A impugnação do titular do direito previsto no caput poderá ser objeto de conciliação ou mediação pelo registrador. Não sendo frutífera, a impugnação impedirá o reconhecimento da usucapião pela via extrajudicial. Por quê? Por quê? Por que o credor hipotecário pode impedir a minha usucapião? Por que o titular da servidão pode impedir a minha usucapião? Não pode. Não pode. Se a usucapião é extintiva do direito de propriedade, não seria extintiva dos direitos menores? É evidente que sim. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade. Eu adquiro a propriedade limpa. Se houver hipoteca,
constituída pelo proprietário que perdeu o direito de propriedade, a hipoteca está prejudicada também. E o titular de direito real perde tanto quanto o titular do direito de propriedade. A usucapião é contra todos eles. A aquisição é originária, extingue o direito de propriedade e os direitos reais menores não sobrevivem. Eu uma vez tive uma discussão com o doutor Ricardo Dípero sobre a servidão. A servidão administrativa, eu reconheço que sobrevive. Mas e a servidão predial? Ela sobrevive ou não? Depende. Depende de o possuidor respeitar ou não a servidão. Se ele respeitar a servidão sobrevive. Se ele não respeitar a servidão, se ele não admitir a servidão se extingue também com o direito de propriedade. Imagine uma servidão de passagem que está registrada na matrícula do imóvel serviente, e o imóvel serviente é o usucapido, por terceiro. Mas o terceiro, ele possuiu o imóvel durante 15 anos, ele simplesmente cimentou a servidão. Ele destruiu a servidão. Ele fechou a servidão e manteve a posse do imóvel esses 15 anos sem a servidão. É evidente que a servidão se extinguiu com o direito de propriedade. Agora, se ele tiver respeitado a servidão durante esses 15 anos, a servidão sobrevive. Ela continua sendo oposta ao possuidor e ao adquirente da propriedade pela usucapião. Outro excesso do provimento. Apresentada qualquer ressalva, óbice ou oposição dos entes públicos mencionados, União, Estado, Município, o procedimento extrajudicial deverá ser encerrado e enviado ao juiz competente para o rito judicial da usucapião. Espera aí. O que diz o artigo 216-A, parágrafo 10? Diz assim: em caso de impugnação injustificada, esta não será admitida pelo registrador. Por que a União, o Estado e o município têm privilégio? Se a impugnação deles não for fundamentada, o oficial rejeita e prossegue na usucapião. Dou um exemplo. O município de São Paulo, em determinadas regiões aqui da capital, ele alega que o imóvel é parte de um antigo aldeamento indígena. É uma tese triturada pela jurisprudência, triturada. Nunca frutificou. Mas, às vezes, o município ainda investe com essa tese nas impugnações de usucapião. Ora, o oficial pode rejeitar muito bem, por infundada, tanto quanto fosse a impugnação não fundamentada de um vizinho, dizendo que aquela usucapião vai prejudicá-lo porque ele vai perder a vista do imóvel dele. Quer dizer, impugnação infundada tem que ser rejeitada pelo oficial. E os poderes públicos estão nessa situação também. Se houver uma impugnação fundamentada, sim, mas não precisa ser do poder público, é de qualquer pessoa. Então, não há razão para esse privilégio para o poder público. Quer dizer, o poder público impugna, sem fundamento, pronto. Acabou o processo, manda para o juiz. E o pior é isso, ela ainda fala, né? Enviado ao juízo competente para o rito judicial da usucapião. Quer dizer, está transformado em processo judicial, não pode mais ser administrativo, não pode ser mais extrajudicial. O artigo 16, parágrafo 1º, fala do edital. Lá atrás nós passamos por cima, mas lá atrás já diz que se o confrontante ou o proprietário não for encontrado para notificação pessoal, se estiver em lugar incerto e não sabido, ele vai ser notificado por edital. Mas aí o provimento dá a impressão de que ele estabelece 2 editais. Não. Se eu não encontrar o confrontante, o oficial segura.
Esse confrontante vai ser notificado por edital. Quando? Quando for publicado o edital para terceiros interessados, eventualmente interessados. É um edital só. Não precisa de duas despesas. Eu posso reunir no mesmo edital interessados certos e os incertos também. Um edital só. O artigo 17, parágrafo 4º, fala o seguinte: com a rejeição do pedido extrajudicial e a devolução de nota fundamentada, cessarão os efeitos da prenotação e da preferência dos direitos reais determinada pela prioridade, salvo suscitação de dúvida. Não sei de onde saiu isso. O fato de existir um requerimento de reconhecimento da usucapião prenotado não impede a tramitação de títulos que digam respeito ao imóvel usucapiando. Títulos outorgados pelo proprietário tabular. O proprietário tabular constitui uma hipoteca. Essa hipoteca pode ser registrada, sim, mesmo que haja um pedido de usucapião prenotado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A existência de um processo de usucapião não trava, não bloqueia a matrícula do imóvel, não suprimiu ainda o direito de propriedade. O proprietário continua tendo a disponibilidade do imóvel, ele pode vender o imóvel, ele pode hipotecar o imóvel, ele pode constituir servidão. Não há prioridade, porque não há disputa entre o requerimento da usucapião e os títulos constituídos pelo proprietário. Não há contradição entre esses títulos. Então, não existe prioridade. É mais ou menos como a retificação. A prenotação é feita mais no interesse do serviço do que para assegurar algum direito de preferência. Então, se houvesse 2 requerimentos de usucapião, tudo bem. Aí eles são contraditórios. Mas não um pedido qualquer de um registro de hipoteca, alguma coisa assim. O registro de reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóvel rural somente será realizado após a apresentação do certificado de inscrição do imóvel no CAR. Está vendo? Não há previsão legal para isso. Eles mencionam o artigo 29 da Lei 12.651, mas não há nenhuma disposição legal que exija a averbação do CAR no registro de imóveis. Até porque o prazo de inscrição está prorrogado indeterminado, por tempo indeterminado. Acho que o oficial deve condicionar o registro do reconhecimento da usucapião à apresentação do certificado do cadastro do registro de imóvel rural, o CCIR do imóvel, mas não a prova de inscrição no CAR. E às vezes acontece um impasse. O oficial do registro de imóveis exige o CCIR e o INCRA exige a matrícula do imóvel para expedir o CCIR. Isso acontece com frequência também. E aquele que usucapia o imóvel fica sem ter o que fazer. Ele não tem como resolver o problema, né? A não ser uma medida judicial no mandado de segurança para cortar essa ilegalidade. Acho que a exigência do oficial está certa. Errado é o INCRA, de não cadastrar. Ele cadastra a posse com alguma relutância, mas ele é obrigado a cadastrar a posse. O artigo 20 do parágrafo 4º do artigo 20 fala novamente na unidade autônoma localizada em condomínio edilício objeto de incorporação.
Não é objeto de incorporação, é objeto de instituição de condomínio, mas ainda não instituído ou sem a devida averbação da construção. A matrícula será aberta para a respectiva fração ideal, mencionando-se a unidade a que se refere. Matrícula para fração ideal. Contraria abertamente o artigo 227 da Lei de Registros Públicos, que todo imóvel objeto de título a ser registrado deve estar matriculado no livro número 2. Imóvel. Só se abre matrícula para imóvel, não para a fração ideal do imóvel. E fração ideal do quê? Do quê? Ele usufruiu uma fração ideal. Será que alguém tem posse de fração ideal? Eu já vi requerimento de usucapião de fração ideal. Não existe isso. Ninguém mora em fração ideal, ninguém trabalha em fração ideal. Usucapião, por exemplo, o usucapião do condômino, ele tem 50% do imóvel, uma parte ideal de 50%. Então, ele requer a usucapião dos outros 50%, está certo? Está errado. Para obter a usucapião, ele tem que provar a posse do imóvel todo e posse exclusiva, excludente do condômino. O condômino não está na posse, ele tem a posse exclusiva. Se ele tiver 99% do imóvel e 1% estiver na mão de terceiro, ele precisa requerer o usucapião do imóvel e não de 1%. Do imóvel, porque ele precisa provar a posse do imóvel todo. O objeto da usucapião é o imóvel todo e não fração ideal. Fração ideal não pode ser objeto de usucapião, porque não pode ser objeto de posse. Então não pode abrir matrícula para fração ideal. E depois nunca vai ser regularizado, vai ser um problema. Ele vai vender essa fração ideal, vai dar hipoteca essa fração ideal. Vai ser regularizado quando? Quando for regularizado o condomínio? Doutor Narciso, inclusive nesse caso aí, o provimento ele afirma que o senhor tem que requerer a anuência de todos os proprietários, de todos os coproprietários da área, né? E que fica inviável também essa questão, né? Não, ele não requer isso. Exige isso o provimento? Não me lembro disso. Olha aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, onde estava aqui do artigo 7º do condomínio de fato. Deixa eu subir aqui, ó. Na hipótese da unidade usucapienda localizar-se em condomínio edilício constituído de fato, ou seja, sem o respectivo registro do ato de incorporação ou sem a devida averbação de construção, será exigida a anuência de todos os titulares de direito constantes da matrícula. Então, presume-se que você tem lá proprietários de 200 proprietários lá que seriam das unidades. Meio estranho, não parece isso aqui? Será que eu li direito? O principal já é estranho, né? O acessório também é mais exato. estranho ainda, né? Não sei se ele, o legislador aqui, entre aspas, do provimento, legislador mesmo, do provimento, se ele pensou no condomínio prodiviso, né? No único plano horizontal, condomínio de casas, como se chama, um condomínio de fato. Né? Uhum. Talvez tenha sido Mas essa aí, ideia. mas aí, doutor Narciso, vem aquele problema lá. Os notários, não há ainda uma orientação da Corregedoria de São Paulo, pelo menos. Rio de Janeiro também tem esse tipo de orientação do notário não lavrar escritura pública de parte ideal de imóvel que possa configurar ou um parcelamento aí clandestino, irregular, ou até mesmo uma hipótese dessa de incorporação de um condomínio edilício, de fato, não teria aí um impedimento do notário lavrar essa escritura de compra e venda? Na verdade, em São Paulo, pelo menos, as normas não proíbem o notário de lavrar a escritura. Ele deve advertir de que não vai haver registro. O oficial, sim, o oficial do registro de imóveis, ele precisa barrar.
Agora, o notário ele pode lavrar a escritura, mas ele precisa explicar para o interessado as consequências daquilo, né? A inexistência de solução para o problema dele. Quer dizer, ele só vai aumentar o problema dele com a escritura. Sim. Mas em São Paulo não há vedação à lavratura da escritura. Mas essa hipótese de condomínio edilício em vários planos horizontais, de haver titulares do registro, é muito pouco provável. É muito pouco provável. Naquele plano condomínio, sim, 10 pessoas adquirem o terreno e essas 10 pessoas edificam e depois se atribuem às unidades autônomas. Então, poderia, nesse meio tempo, aí surgir um impasse e ficar parado, aí sim os outros teriam que anuir. Mas é uma hipótese remota, viu? No condomínio prodiviso, no único plano horizontal, aí sim, essa possibilidade existe por causa dessas vendas de frações ideais, né? Hoje estão barradas, mas houve muitas no passado, né? Pelo menos no estado de São Paulo, elas estão espalhadas por todos os registros de imóveis que a regularização fundiária deve resolver. O reconhecimento extrajudicial da usucapião do imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos. Restrições administrativas, servidões administrativas, concordo. Mas gravames judiciais regularmente inscritos, o que é isso? Penhora, indisponibilidade, fica tudo para trás. Tem jurisprudência já tranquila, não vejo nenhuma contrária, admitindo a usucapião, havendo indisponibilidade contra o proprietário tabular. Sem problema nenhum. É usucapião extraordinário, é 15 anos de posse. Não importa se o proprietário pode vender ou não pode vender o imóvel, o direito dele está sendo extinto pela usucapião. Então, essas restrições, gravames judiciais regularmente inscritos, eu não sei do que se trata. Se for penhora, se for indisponibilidade, está errado. Se for hipoteca judiciária, está errado. Um sequestro, arresto, né? Tudo errado. Passa tudo, né? Eu só Fica tenho tudo para trás. Tudo. Mesmo sequestro criminal. O último dispositivo no qual eu vejo ilegalidade é da estabelecimento de emolumentos para o procedimento da usucapião extrajudicial, né? A Lei 10.169 diz que os estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados. O Conselho, a Corregedoria Nacional de Justiça, não tem atribuição para estabelecer valor de emolumentos. Não é porque a lei é omissa que ela assume essa atribuição. A Corregedoria de São Paulo jamais fez isso, embora a nossa lei, a 11.331, seja a campeã em omissão. Mas quem pode legislar é o legislador. A Corregedoria não pode legislar. E o Corregedoria Nacional de Justiça não pode... Eu sei que nós estamos avançando já. Eu queria fazer algumas coisas que eu anotei que o provimento poderia ter disciplinado, o que o provimento poderia ter feito, né? São aquelas... Não procedimentos, mas instruções que interessam para o usuário, interessam para o oficial do registro de imóvel, interessam para o tabelião. Por exemplo, o imóvel pode não ter matrícula nem transcrição, o imóvel usucapiano. E muitos oficiais usam dessa inexistência de registro para exigências, tanto na retificação quanto na usucapião. O imóvel não tem registro. Não tem registro. Eventualmente, ele pode ter um registro que, pelos fracionamentos sofridos
eu não localizo mais o imóvel naquele registro. Quer dizer, não há possibilidade de oficial localizar o imóvel. O uso capião é possível, sim, mas o oficial precisa exigir certidão de todas as circunscrições pelas quais passou o imóvel. Então, como era comum antigamente, o oficial não certificava que o imóvel não estava transferido, ele certificava, olha, pelos critérios de busca que eu não encontrei o imóvel. Não é que eu não exista registro, mas eu não encontrei. Então, eu preciso de uma certidão de cada uma das circunscrições para, aí sim, dispensar a anuência do proprietário, simplesmente porque não existe proprietário tabular. Então, nesse caso aí, não tem como ficar. Isso vale também para os imóveis confrontantes. E na retificação, principalmente, não tem nada a ver com a nossa exposição, mas na retificação, eu não encontrei o proprietário do imóvel confrontante, eu não posso mais retificar o registro, por quê? Uma má interpretação de uma norma da Corregedoria de São Paulo. O oficial trava a retificação enquanto não apresentar o nome do proprietário. Mas não tem proprietário. Se tivesse, ele me indicaria. O oficial me indicaria quem é o proprietário. Não tem. Eu dei busca e não encontrei. Isso não pode obstar a retificação e menos ainda a uso capião. Eu tenho um imóvel confrontante, mas eu não tenho um registro de imóvel confrontante. Não é empecilho para uso capião. Isso eu já falei aqui e eu repito, a forma da aquisição da posse é relevante para definir a modalidade da uso capião. Se eu adquirir a posse por contrato de compromisso, e o modo de aquisição da posse também, se eu adquirir por ocupação ou por contrato, é relevante para definir a espécie de uso capião. Eu mostro para o oficial do registro de imóveis o meu contrato, mas não para considerar justo título, mas apenas para mostrar como eu entrei na posse do imóvel. Depois daquele contrato, eu mantive a posse exclusiva, com boa-fé, mansa e pacífica durante 15 anos. O resto não importa mais. Eu só tenho que provar isso. Eu dei uma notícia para o oficial de como eu entrei na posse do imóvel. É o que basta para o oficial. Ele não tem que investigar se o título é justo, se aquele contrato lá descreve o imóvel exatamente como está na matrícula, como está na transcrição. Nada disso importa. Descrição do imóvel, o que importa é a que consta do requerimento do memorial descritivo. A menção de título como origem da posse não significa que a modalidade é a ordinária. Se eu opto pela uso capião ordinária, aí sim eu tenho que apresentar o justo título. Mas se eu opto pela extraordinária, não existe justo título. Qualquer referência a título é só notícia. Na uso capião extraordinária pode não haver acesso possessores, e certamente não há justo título, isso não há mesmo. Mas se eu tenho posse só minha por 15 anos, eu não tenho que juntar certidão de distribuidor de ninguém, a não ser a minha própria, porque eu não tenho antecessor na posse nesses 15 anos. A modalidade da usucapião mencionada na ata e no requerimento não é imutável. No curso do procedimento, por alguma dificuldade, eu posso alterar. O oficial me explicou que aquele documento que eu apresentei não é justo título e que eu posso optar pela extraordinária desde que eu prove a posse por 15 anos. Posso aditar a ata, posso aditar o requerimento e converter aquela modalidade em usucapião extraordinária. Quer dizer, não existe essa imutabilidade do requerimento e da opção feita por uma das modalidades da usucapião.
Com isso eu encerro a apresentação. Nem todas as disposições do provimento são ilegais, mas algumas são impróprias, e são desnecessárias. O desembargador Ricardo Dipp tem uma cisma com essas normas de serviço, com essa regulamentação, ele acha desnecessária. Eu não concordo totalmente com ele, porque como cada oficial tem um entendimento, se não houver um órgão uniformizador, eu fico inseguro. Eu não sei como é que eu faço. Se eu vou requerer em Rio Preto é uma coisa, se eu for requerer em Itapetininga, o Ceneval vai exigir outra, se eu for requerer em Sorocaba vai ser outra. Então, isso me causa insegurança. Para isso, as normas são boas. Mas desde que não haja legislação, desde que o corregedor não legisle. Doutor Narciso, é muito gratificante ouvir de Vossa Excelência que o tribunal não pode legislar. Né? Temos que lembrar que existe uma previsão constitucional lá no artigo 22, salvo engano, inciso 25 da Constituição Federal, sei lá, é alguma coisa nesse sentido, que trata que a competência exclusiva da União para legislar sobre registro público, né? E no meu entendimento também avança também para o direito notarial. Eu vou abrir para questionamentos, quem quiser, evidente, vamos aproveitar o doutor Narciso Orlandi aqui para fazer umas perguntas para ele. Eu gostaria, enquanto o pessoal está levantando a mão aqui, para a gente poder organizar uma pequena fila aí de questionadores, né? Eu queria só comentar uma questão sobre a ata notarial, os meus fundamentos para pensar, para acreditar que a ata notarial ela é um instrumento facultativo e não obrigatório. Qual é o fundamento? Quando nós lemos o artigo 216A da Lei 6.015, e lá ele vai falar sobre instruir o procedimento com ata notarial que ateste a posse, o tempo de posse, ele traz lá uma vírgula, conforme o caso e suas circunstâncias. Não há na lei nenhum dispositivo dizendo é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos, né? Então começa por aí, essa facultatividade da própria redação da lei 6.015/73. O outro fundamento, o artigo 216A, inciso 1, quando ele fala da ata notarial, ele remete que a ata notarial é a ata notarial do CPC, lá do 384 do Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil, nós temos a ata notarial como elemento, como instrumento da prova. E aí, doutor Narciso, nos meus estudos, eu comecei a perceber que os pressupostos da ata notarial em sentido estrito, aquela ata prevista na lei dos notários registradores e no CPC, ela exige a ocorrência de um fato presente, não um fato pretérito, mas eu preciso, para atestar um fato, para que o tabelião possa atestar um fato, esse fato ele tem que estar ocorrendo no momento da constatação. Esse é o primeiro elemento, um fato presente, ou até mesmo um fato pretérito continuado, um fato, uma imagem na internet, uma ofensa na internet que se perpetua até os dias atuais. Então, fato presente ou fato pretérito é o primeiro pressuposto. Então, o fato presente e fato pretérito continuado. O fato pretérito, que é a posse, o tempo de posse, o tabelião não consegue atestar. Então, ele não poderia afirmar que ocorreu o prazo, né, a prescrição aquisitiva. Outra questão, o tabelião, na ata notarial, ele não poderia ingressar no mérito do fato. Ele não participa do fato
como na escritura pública. Então, teoricamente falando, na minha visão, o tabelião não poderia também atestar a posse, para ele dizer, como o senhor comentou, essa posse é uma posse ad usucapionem, essa posse é uma posse indireta, é uma posse precária, é uma posse... O que é essa posse? Essa posse, então não é posse, é detenção? Então, teoricamente falando, na ata notarial, para fins de prova, penso eu que o tabelião também não poderia avançar nessa análise intrínseca do fato, né? Tendo em vista essas questões, eu já tenho a ineficácia da ata notarial para fins do capião. Porque se eu não posso, como o senhor comentou, muitos notários estão lavrando as atas notariais e eles não afirmam a posse nem o tempo. Eles afirmam o quê? Afirmam os documentos que foram apresentados a ele. Ponto final. Aí vem os registradores de imóveis, que inclusive tem um registrador de imóveis do Paraná, o doutor Francisco Nobre, que tem uma obra sobre o capião, e numa palestra ele falou, no meu cartório eu exijo que a ata notarial conste a posse. Aí vem o questionamento. E o tabelião? Ele é obrigado a constar a posse, mas olha que situação complicada, doutor Narciso. Essa é a minha visão. Evidente, esse processo que eu discuti isso na corregedoria, eu perdi lá no Conselho da Magistratura, mas eu coloquei isso no meu livro para registrar esse pensamento. Por quê? Eu acredito, como o senhor comentou, o artigo 26, inciso 1 e inciso 2, quando eles tratam dos emolumentos da ata notarial, eles invadem uma competência também que é do legislador estadual, né? Trazer lá a previsão de emolumentos. E isso, em São Paulo, é evidente, não há muita diferença entre a escritura com valor declarado e a ata notarial, porque a ata notarial aqui ela tem um valor elevado. Mas quando o senhor pega um outro estado onde a ata notarial, por exemplo, Minas Gerais, custa R$70 e cada página adicional custa 7, quando o senhor joga essa tabela para uma escritura pública, a diferença pode ser grande de emolumentos. Então, essas são as minhas considerações para fundamentar a facultatividade da ata notarial. E aí, evidentemente, não vai dar tempo da gente discutir esse assunto, mas eu já convido o senhor para a gente voltar a discutir a ata notarial em sentido amplo, a ata notarial em sentido amplo. Tudo bem? Vamos lá, quem quer fazer pergunta para o doutor Narciso Orlandi? Maurão, vai perder a oportunidade, Maurão? Bom, boa noite, doutor Narciso. Prazer em ouvi-lo, né? Infelizmente, eu perdi uma parte, a primeira parte da sua explanação por problemas técnicos aqui, mas eu recupero depois lá no YouTube. Eu fiquei preocupado, talvez até seja uma bobagem, mas me passou pela cabeça quando o senhor explicava lá a questão do parágrafo 4º do artigo 17, não é? Que é a questão do usucapião das unidades autônomas. E me passou assim pela cabeça uma dúvida. É possível fazer a usucapião de uma unidade, digamos... Né? Mauro, tá dando eco. Tá. Bom, então eu vou deixar minha pergunta para uma próxima ocasião, tá bom? Para não atrapalhar. Doutor Narciso, foi um prazer enorme ouvi-lo nessa sua explanação, tá? Aprendi muito no momento. Obrigado, doutor Mauro. Obrigado. Agradeço. Quem mais aqui gostaria de fazer uma pergunta? Aproveitem o doutor Narciso aqui. Doutor Seneval, quer fazer uma pergunta? Aê! O mestre dá os parabéns, bem explanado, bem... Gostei de ouvir novamente. Aê! Um grande abraço, mestre. Dá os parabéns, bem explanado, bem... Gostei de ouvir novamente. Aê!
Pega, mestre, e dá os parabéns. Bem planado, bem. Gostei de ouvir novamente. Pega, mestre. Doutor Narciso, eu acredito que o YouTube está tendo, o Teams está tendo algum problema de eco. Eu acredito que o YouTube está tendo Isso atrapalha o nosso evento. Meus caros, pelo adiantado da hora, agradeço a presença de todos. Então, doutor Narciso, suas palavras, suas considerações finais. Suas considerações finais. Tá. Parece que nós estamos no estádio. Doutor Marcos, eu agradeço o convite para essa exposição. Como eu disse no começo, eu lamento não poder participar mais frequentemente dessas reuniões da Ad Notari, que a gente aprende muito, mas eu tenho que me esforçar para conseguir tempo para assistir às palestras. E eu acompanho os temas, e são temas interessantes, temas do dia a dia do advogado, do registrador, do notário, e a Ad Notari está de parabéns por isso. Então, eu agradeço o convite, agradeço a paciência de todos, os que intervieram, o Cineval, o Dr. Mauro, o Dr. Josué e todos os que participaram da reunião. Muito obrigado. Parabéns para os advogados mais uma vez. Uma boa noite. Agradeço também o nosso colega de escritório que nos convidou para essa exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Bruno. Obrigado. Meus caros, Dr. Narciso, mais uma vez, um grande abraço para o senhor. Espero que a gente possa se encontrar em breve no aniversário da Ad Notari, no evento, no seminário que a gente está preparando aí para comemorar o aniversário da Ad Notari. Um grande beijo para o senhor, um beijo a todos, queridos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau. Obrigado. Boa noite.